Hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro. Hoje, mais um dia aonde a Ana Paula foi a pessoa mais comentada e citada na casa. E sério, gente, quando a gente fala isso, e eu vejo muitos reclamando no chat, é porque vocês só falam da Ana Paula, vocês só falam da Ana Paula, gente só comenta o que eles fazem lá dentro. É todo dia falando da Ana Paula, é todo dia inventando milhões de teorias sobre ela e no final das contas, os caras não têm coragem de ir pra cima da Ana Paula. Eles vivem dizendo que a Ana Paula tá com medo, que a Ana Paula morre de medo deles e tal, mas não, eles próprios não têm coragem de ir em cima da Ana Paula. A Jordana passou o tempo todo se justificando. A Jordana, assim, votou na Sol. Aí ela ficou se justificando depois pra Sol, porque votou nela. E aí hoje passou de novo se justificando pra Sol, dizendo que não queria votar na Ana Paula pra não dar força pra Ana Paula, mas ela fica falando da Ana Paula o dia todo. Ou seja, ela já tá dando força pra Ana Paula. É uma burrice fenomenal quando a gente fala que esse povo aí não sabe fazer nada, não sabe jogar direito e tal. É disso que a gente tá falando. É sério, gente, é sério. É de uma burrice fenomenal. Pensa numa burrice fenomenal. É essa galera toda aí. Eles realmente estão perdidos e não sabem o que eles fazem lá dentro. Mas não teve só isso também, né? A gente teve outras coisas ali. Ana Paula jogando ali as indiretinhas pra Sara, já deu uma cutucada na Sara. Porque afinal, hoje de manhã, quando a Ana Paula acordou, foi lá na fila do raio-x, aí a Ana Paula fala assim pra menina, pra Sara: cuidado, hein? As minhas perguntas podem induzir os outros ao erro. Eu admito pra vocês, eu achei engraçada a cena. Achei muito engraçada a cena. Mas enfim, né? Vamos comentar. Tem muita coisa aí pra gente falar do que aconteceu nesses dias aí, nesse começo do BBB. E aí, a gente também precisa começar com alguns VARs, né? Porque eu tenho certeza que a Globo não vai mostrar o VAR. Eu tenho certeza que eles não vão mostrar. Porque afinal de contas, a edição do programa, vocês já sabem que tá bem ruim. A edição dos eventos do programa tá bem ruim mesmo. Mas vamos lá, né? Porque afinal a gente trabalha com o que a gente tem. A gente trabalha aqui com os eventos que aconteceram ao longo do dia. E para começar, a gente já tem aí o pós-paredão, aquela formação ali, todo mundo saiu e eles foram atrás de malhar a Ana Paula. Foi lá a Maxiane, a Marciele, foram conversar com a Jordana. Aí a Maxiane começou a dizer que ela se sentiu excluída pela Ana Paula, como se ela fosse uma leprosa. Eu fico sem palavras. Sério mesmo, eu fico sem palavras. Aí a Maxiane jura que ela foi muito ingênua em contar a informação sobre o bate e volta. Ela falou isso pra Jordana: olha, a gente contou ali depois que terminou a prova do líder, porque a gente sabia que ia trocar a liderança, não ia ter como acessar a central lá pra tentar ouvir a gente, então a gente contou isso pra ela. E aí ela disse ali, ela culpou a Ana Paula, a Maxiane culpou a Ana Paula do porquê a Sara já sabia da informação lá privilegiada. Disse aí, a Maxiane começou a dizer ali que o grande problema dessa história toda é que quem revelou essa informação foi o Matheus. Desculpa, foi o Marcelo, não foi o Matheus, porque na hora que apareceu que eu escrevi aqui no roteiro, entrou o nome Matheus, né? Porque eu devia estar pensando no Matheus ou eu estava ouvindo falar o nome do Matheus. Mas não, foi o Marcelo que contou a própria informação. Foi ele quem vazou a informação, não foi a Ana Paula. Mas ela ficou ali culpando a Ana Paula.
Aí teve uma hora que ela contou o que aconteceu na sexta-feira, que a Ana Paula tinha brigado com elas, porque elas não tinham se posicionado com relação ao que tinha acontecido entre o Matheus e a Milena na academia. Aí a Jordana fica assim, nossa, eu não sabia dessa informação, isso é muito relevante. Outro detalhe, né? Ela esqueceu, tá? Que quem fez ali toda a armação para ir para cima do Brígido não foi a Ana Paula, foi ela mesma. Porque ela disse ali, olha, se a Ana Paula disse que tinha que votar no cara, tinha que votar porque ela não concorda quando a gente discorda dela e tal, ela esqueceu, tá? Foi ela própria que sugeriu votar no Brígido. Inclusive, ela própria tinha dado ali como opções votar no Brígido e no Matheus. A Maxiane foi tentar culpar a Ana Paula, mas ela esqueceu que ela sugeriu votar no Brígido. Como eu já imagino que isso não vai ter VAR, a gente tem o VAR daquela cena. Então vamos dar uma olhadinha, só um trechinho da cena aqui, porque afinal de contas, né, pode ser que isso não seja mostrado, mas a gente tem a cena para dar o VAR para vocês, tá? Quem sugeriu aí foi a Maxiane. Olha só. Exatamente. Eu acho que a gente tem que colocar Matheus. Matheus. Matheus ou Brígido? Matheus. Isso, primeira opção e segunda opção, Eu acho respectivamente. melhor o Matheus ser primeira opção. Eu O também Brígido acho. segunda. Estão vendo aí? Essa foi uma das conversas. Quem foi que falou Matheus e Brígido aí? Vocês podem ter certeza que não foi a Ana Paula, não foi a voz dela que saiu isso. A Milena tinha falado antes, depois a Maxiane falou. Em outro vídeo, em outro momento, a Maxiane foi a primeira a falar. Maxiane, não vem com esse caô pra cima da gente, não. Não vem com esse caô pra cima da gente, não, porque a gente sabe muito bem o que você falou. A gente sabe muito bem como você falou. Foi você quem deu a ideia em primeiro lugar. Foi você quem fez isto em primeiro lugar. Então, Maxiane, ó, vamos ter mais cuidado ali. Vamos ter mais cuidado para ser coerente, porque sou muito incoerente o que você falou. Bastante incoerente. Só que a Jordana disse que ela se sentiu aliviada, porque ela disse ali que depois de saber dessa informação que a Ana Paula tinha brigado com todo mundo, ela disse ali que pensou que o grupo não a queria mais. Aí depois ela disse ali, eu imaginei que vocês não me viam mais como uma aliada. Aí elas começaram ali a começar esse negócio, contar de novo pra Jordana como é que aconteceu a briga da Ana Paula com o Matheus e a Milena na academia. E aí a Jordana disse que elas precisam se alinhar para atacar na hora certa, para dar o tiro certeiro na Ana Paula, disse aí a Jordana. Aí a Maxiane disse ali que ela tá agora com ranço da Ana Paula. E aí elas disseram que a Ana Paula tem ranço delas, porque se vocês não fizerem o que ela quer, ela vem pra cima, disse Maxiane. Aí a Maxiane ainda questionou o que a Ana Paula está fazendo no jogo, se a Ana Paula disse que não gosta de gente. Ela tá jogando do mesmo jeito que vocês. Simples assim. É que eles não gostam de entender o básico, né? Eles não gostam de entender o básico. Aí veio aquele vídeo de vitimização do Matheus. Matheus começou a chorar. E aí, aos prantos, ele disse que tudo que ele fala é distorcido. Primeira desculpa do covarde é essa. Tudo que eu falei foi distorcido. Deixa eu dar um conselho para vocês. Se foi distorcido, é porque você não foi claro quando você quis falar. Porque uma coisa que a gente aprende quando a gente lida, porque não é ele que vive falando que televisão é sensacionalismo e tal, é ele que fala, não sou eu que estou afirmando, é ele que fala. Se televisão é sensacionalismo, se televisão é aquilo que causa a sensação, como ele mesmo disse, então você tem que ser claro na sua mensagem, porque a primeira coisa que vai acontecer é distorção.
Ele jura por todas as letras ali, por todas as letras, que tudo que ele falou está sendo distorcido, que as pessoas estão distorcidas e que as pessoas interpretam errado. Não, Mateus, você quis dizer o que você quis dizer. A gente ainda tem outra coisa para falar do cara. A equipe dele soltou um vídeo acusando a Globo de manipular as situações para favorecer a Ana Paula e desfavorecê-lo. Pura covardia. É covardia total, né? Porque a Globo ainda nem passou. Ele ainda tem que agradecer que a Globo nem passou a cena dele ali falando besteira. A Globo nem passou essa cena. Agora, a única coisa que a Globo passou desse negócio dele tentando se promover politicamente foi naquele ao vivo ali, quando a Ana Paula e ele discutiram e ela chamou ele de lixo depois que ele tinha chamado ela de patroa. Foi a única vez que isso foi mostrado na TV aberta, porque de resto isso não foi. Mas ele disse ali, tá? Ele começou a dizer ali que tudo tinha sido tirado de contexto. Aí ele disse que até a música do Inter e do Grêmio foi tirada de contexto. Aí a Gabriela foi lá e disse assim pra ele: olha, Deus conhece o teu coração. E aí ele começou a defender que no sul brigadeiro é negrinho e que ele, como preto, não deveria ser julgado por isso. Aí a Gabi disse que ele precisa explicar essa história do que significa patroa, porque afinal de contas ele está no paredão e o público pode interpretar isso errado. E aí ele começou a dizer ali que se ele saísse do programa, todo mundo tinha que apertar o botão e sair, porque a Ana Paula já tinha ganhado. Porque a Ana Paula tem o cartel. Vamos relembrar o que ele mesmo falou sobre essa história da patroa? Vamos relembrar isso, porque eu também tenho VAR, obviamente, né, gente? Eu falei pra vocês que eu gravo muita coisa do programa. Obviamente que eu excluo grande parte delas, porque senão não tem HD que dê conta de tanta coisa. Mas essas cenas polêmicas, essas cenas que todo mundo fala, eu tenho tudo registradinho aqui. Então vamos relembrar esta cena. Vamos relembrar aí como aconteceu esta cena. Olha só, mais um trechinho aqui. Você viu aí, né? Vocês viram aí. Soldadinho da tia. Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque senão pode dar direitos autorais. Vamos colar patroa. E ela vira: você tá louco? Você tá metendo palavras na minha boca? Ele em nenhum momento ele falou patroa de jogo, patroa nada. Ele quis falar patroa mesmo. Ele quis falar no sentido que ele quis falar. Então não tem como ele explicar o inexplicável. Ele quis falar o que ele quis falar. Quem falou pra ele que ele estava falando de patroa no sentido de jogo foi a Sara. Mas isso já foi aí 2 dias depois. Então, o errado continua sendo errado. Aí não tem como inverter a história. Mas tá aí a cena, né? Pra quem queria ver, porque afinal de contas, muitos de vocês aqui também gostam de dizer que a gente que comenta tá distorcendo as coisas. Então tô pegando o videozinho, colocando aqui pra vocês verem que não, tô correndo risco da Globo me dar algum strike, porque eu tô usando esse trechinho desse vídeo. Mas só pra vocês verem aí que quem tá errado nessa história é o próprio Mateus. E a Ana Paula joga na cara dele. Você tem que assumir as besteiras que você tá falando. Que é o que ele mais está tentando fugir. De assumir as besteiras que ele tá falando. Aí depois teve um outro momento ali na rodinha. O Brígido tava dizendo ali que tem que bater de frente com a Ana Paula, ou ele vai acabar rodando, o povo vai ficar se perdido ali. Aí a Sara disse que ela tem medo de ganhar emoji de Pinóquio, porque ela trata a Ana Paula bem, mas disse que não vai ser mal educada com a Ana Paula. Aí eles começaram a falar de novo do Mateus. Aí a Sara descartou o Mateus. A Sara disse ali que ele tem falas problemáticas, que ele precisa pedir perdão ao invés de teimar e insistir no erro. E aí a gente vê ali, de novo, né? De novo, a Sara disse que Ana Paula induziu o Mateus a cair na armadilha sobre a discussão dos soldados.
E que ele ali, e que ela distorceu as falas dele. A Sara, estão vendo aí que foi a própria Sara? A própria Sara falou isso. E ainda mais, a Sara disse assim, ela induziu ele ao erro e ele caiu, ela faz isso com todo mundo. Mas a culpa continua sendo da Ana Paula, né? E olha que eu nem tô defendendo a Ana Paula, porque a Ana Paula não precisa de defesa. Nem tô defendendo a Ana Paula, mas a gente tem que ser justo. O Matheus foi a pessoa que se colocou nesse lugar, não foi a Ana Paula. A Ana Paula tava ali conversando e brincando. Ah, você quer ser o soldadinho da titia? E aí ele que joga esse negócio da patroa, pagando bem, foi ele que responde assim. Então, vamos ser sinceros que o grande problema do cara é que ele se esmerdeou sozinho. E a Sara sabe que ele vai ser eliminado, tanto que a Sara falou ali que ela ia se surpreender com a saída do Brígido, porque eles dão como certa a eliminação do Matheus. Eles sabem que o Matheus está todo esmerdeado, mas para não dar o braço a torcer, eles fazem isso. Eu vou achar engraçado quando o Brígido cair de novo no paredão e foi eliminado, e aí a Sara falando um monte de coisas ali, para arrumar uma justificativa. Porque isso é a cara deles. Em outro momento, a gente viu ali a Ana Paula conversando com a Milena. E aí a Milena tava olhando ali, né? Ela tava falando assim, olha, você viu que eles estão abraçando o Matheus? Eu deveria ir lá abraçar o Matheus? Aí, por humildade, aí a Ana disse ali pra ela, você é melhor do que eu, você pode ir lá abraçar ele por humildade. E aí a Ana lembrou, mas o que ele falou de grave não foi pra mim, foi pra você. O que ele falou de grave ali, de patroa e empregada, não foi pra mim, foi pra você. Ana Paula tem razão nesse caso. Realmente, ele não falou pra Ana Paula, ele falou isso pra Milena. Ele falou isso no sentido de atingir a Milena. E aí teve uma coisa que a própria Ana Paula falou. Ele mentiu na justificativa dele. A Globo vai mostrar que ele mentiu. E aí teve uma hora lá que o Leandro também se aproximou da conversa delas, disse que ele tá com medo de a imagem de surtado dele acabe sendo mais forte no grupo, questionou se o público estava aceitando os gritos dele. Aí a Ana Paula validou o sentimento dele, dizendo que ela se identifica com essa vontade de explodir, que ela também tem vontade de fazer isso. Aí ele fala assim, mas você é uma mulher branca e eu sou um homem negro. Internamente, essa vontade de explodir é muito forte. A Ana Paula continua dizendo que ela também queria continuar fazendo isso, do mesmo jeito. Mas ainda assim, a Ana Paula disse que está se segurando. Ele também falou que estava se segurando. Aí, a Milena observou que a Marciele e a Maxiane estavam abraçando a Sara. E aí a Ana falou que o grande problema delas é o medo e que elas estão fazendo isso por puro medo e conveniência. Aí a Milena observou que a Samira passou direto, mas que depois a Samira se reaproximou. Aí a Ana Paula disse assim que ela não confia muito na Samira. E aí teve uma hora que a Milena falou assim que o Breno estava próximo, que o Marcelo estava próximo, que ela confiava no Marcelo. Aí a Ana Paula falou assim, né, mas o Marcelo também não é tão confiável. Aí já começou a dar uma ligadinha ali em cima das coisas da Milena. E aí ela disse ali que a Milena é de fato a verdadeira vítima dessa situação, que a Milena é vítima do racismo estrutural, que o Matheus, ao questionar a palavra patroa, ele reforça os estereótipos de que uma mulher preta não pode ter cargos de controle ou cargos para mandar nas pessoas. E aí eles começaram a falar também uma outra coisa que a Ana Paula falou sobre ela se sentir o boi de piranha, que as meninas já queriam fazer isso com ela, de soltar a mão dela, e não tinham coragem de fazer isso. O que é verdade, tá? Elas realmente não tinham essa coragem. Aí, lá foi a Jordana
tentar se explicar com a Sol. Aí ela foi justificar o injustificável. Por que que ela tinha votado na Sol? Aí ela disse ali que a Chay tinha gás demais, que a Chay precisava de mais tempo para se mostrar, para ela ter novas oportunidades aqui fora. Aí ela meteu a história ali de vida e que ela ali disse que foi pelo coração. Aí a Sol disse ali, o que importa foi que você foi pelo seu coração. Agora eu juro pra vocês que eu queria ver a Sol dizendo ali, cala a boca, sua falsa. O grande problema é que a Sol, ela se segura também. Porque dá pra ver ali, olha a Jordana chorando, tentando passar a imagem de que ela estava completamente arrependida. Mas no final das contas, tá? No final das contas, a Sol ficou sim muito magoada com este voto da Jordana. A única coisa é que ela não teve coragem de falar isto na cara da Jordana. E esse eu acho que é um dos maiores problemas da Sol, porque você tem esse tipo de coisa tem que ser falado na cara. Esse tipo de coisa não dá pra não falar na cara. E aí fica, quando esconde isso, quando ela fica ali desse jeito dela e tal, guardando pra si, passa a impressão de que ela, de fato, tá passando pano nessas atitudes. E isso pra mim é um dos maiores problemas da Sol. Aí teve uma hora lá que a Sol foi conversar com a Sara. Ela disse ali que a Jordana paga de boa samaritana, mas que a Jordana fica jogando com todos os lados. E aí ela disse ali que a Jordana só se arrependeu porque a Jordana viu que tinha jogado um voto fora. Disse a Sol, eu pensei que ela fosse a minha aliada. Tinha tanta gente pra votar. Detalhe, a casa tem 22 pessoas, as quais 21 estavam disponíveis para voto. E eu falei ontem para vocês, podia simplesmente ali ter votado na Ana Paula, podia ter votado na Milena, podia ter agido de outra maneira. Não, preferiu ali votar na própria aliada e depois se justificar. A Sol disse ali que ela ficou muito chateada com a Jordana. Ela disse que ficou realmente muito chateada com a Jordana. E aí, teve uma hora que o Babu tava lá no quarto do líder, ele ativou um card para ouvir o que elas estavam falando. Ele reclamou que o tempo foi muito pouco, mas ele entendeu ali sobre o Brígido. Uma das coisas que ele ouviu foi que a Sara falou que o Brígido não é necessariamente um aliado, mas é alguém importante que ela pode usar a favor dela. Mais ou menos isso. E aí ele pescou essa informação sobre o Brígido. Ele entendeu que muita gente ali está se aproximando do Brígido e tal. E como ele já tem um certo ranço do Brígido, ele também já sabe que a Sara está jogando com ele, mesmo que a própria Sara não admita. Aí do lado de fora, lá foi o Matheus fazer o VTzinho de vítima dele, começar a chorar ali. E aí ele não aceita que ele perdeu. Aí ele continua falando assim sobre a rivalidade do Grêmio, do Internacional. E aí ele continua a dizer ali que não é possível que o gremista e o colorado estejam tão errados. Aí ele começou a fazer todo um chororô em cima disso. Sério, gente, chato, cara chato. Aí, outro lado, estava a Jordana e o Jonas e as meninas lá. Aí uma das coisas ali que ela falou foi justamente ali. Ela disse ali que ela não consegue ver a Milena como campeã. Ela subjugou a Milena. Ela disse assim, como é que uma pessoa como a Milena pode ser campeã desse jogo? Aí ela disse ali que a Sara arrasou quando a Sara vetou a Ana Paula. Aí o Jonas disse que a Sara era porreta. Aí ela disse ali assim que o Matheus fala besteira assim, mas foi o único que armou a arapuca pra cima da Ana Paula.
Aí elas começaram a falar um monte de coisa ali e que a Ana Paula jogou a corda pro Matheus se enforcar. A Jordana disse que a Ana Paula tem um jogo sujo. Aí depois ela começa a falar de identificação, que ela via a Ana Paula aqui fora, admirava. Quando chegou lá dentro, ela passou a deixar de admirar. Aí falou um monte de coisa lá, meteu a Milena no meio, começou a dizer que a Milena não merecia ganhar o programa porque a Milena tem uma personalidade infantil, que ela é birrenta, blá 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 blá. E quem vai ganhar é você, né, Jordana? Com essa planta que você tá fazendo. Você acusa os outros de manipulação, você manipula os outros? É assim que você vai ganhar esse jogo? Já digo pra vocês que não vai ser assim. Enquanto isso, lá em cima, né, estava a Sara, a Sol e o Capetinha. E aí o Capetinha disse que a Sara teve muita coragem, que a Sara soube argumentar contra a Ana Paula. E aí a Sara disse que ela estava tremendo de medo, porque a Ana Paula sabe falar muito bem. Então a Sara admite que ela tem medo da Ana Paula, não é? Ela falou isso, que ela tem medo da Ana Paula. E aí eles disseram aí de novo que Ana Paula induz as pessoas ao erro. Aí a Sara disse que avisou o Matheus muito antes que a Ana Paula ia induzi-lo ao erro, mas que ele tinha caído nessa história igual um patinho. Aí ela disse ali outra coisa pro Matheus. O Matheus subiu depois lá no quarto. E aí o Matheus começa a dizer que envolveram até a música do Inter nessa história. E aí a Sol começou a dizer ali que a Ana tá fazendo isso porque ela quer ganhar o programa. Eu fico tão sem palavras porque eles acusam a Ana Paula de tanta coisa, mas por que não fazem? A Ana Paula quer ganhar o jogo tanto quanto as outras pessoas, mas pelo amor de Deus, vamos fazer também alguma coisa, porque vocês passam o dia inteiro reclamando da Ana Paula. É o dia inteiro, são vocês que dão esse protagonismo pra Ana Paula. São vocês que ficam falando da Ana Paula o tempo todo. E aí depois, quando a gente vem aqui e comenta, aí vocês, o público, às vezes dizem assim: ah, vocês estão protegendo a Ana Paula, vocês só falam isso e isso da Ana Paula, porque Ana Paula isso, Ana Paula aquilo. A gente só fala o que eles fazem lá dentro. São eles que ficam falando da Ana Paula o tempo todo. E aqui, como eu gosto de falar a verdade, eu vou buscar as informações corretas. E só estou mostrando para vocês que a história que envolve o Matheus e a Ana Paula não é tudo o que eles estão dizendo que é. Simples assim. Aí teve uma hora lá que o Marcelo foi procurar a Maxiane e se sentiu mal porque ele foi a pessoa que vazou a informação. Ele confessou isso para Maxiane. Depois ele jogou a culpa na Ana Paula. Disse que ele se sentiu usado pela Ana Paula. Disse o Marcelo: eu me senti descartável. Aí a Maxiane disse ali que a Ana Paula era uma cobra. E aí a Maxiane disse que a Ana Paula é uma oportunista e que só colou na Milena porque vê o potencial de campeã na Milena, não por amizade. Aí o Marcelo disse ali que a Ana Paula só abraça quem tem voto ou quem tem força. De novo, né? Não sou eu que tô falando da Ana Paula, são eles. Eu só reproduzo o que eles falam lá dentro. E aí, de novo, começaram a falar ali de Ana Paula o tempo todo, Ana Paula. A Maxiane, mesmo ouvindo do Marcelo, que tinha sido ele o responsável pelo vazamento, tratou de culpar a Ana Paula, dar um jeito de enfiar a Ana Paula no meio. Vou te contar, hein? A Ana Paula tinha razão quando ela rompeu com essas pessoas. Ela tinha muita razão. Porque quando ela teve a atitude emocional dela, ela revelou o outro lado que eles não sabiam. E ela ali acabou mostrando, não para eles, mas pra gente como público, que ela estava certa mais uma vez. Ela tem um faro para esse tipo de gente, que não é tão legal assim quanto parece. Mas é um ressentimento tão grande ali, gente, é um ressentimento tão grande que a gente começa a perceber o porquê que essa galera acaba se lascando. E eu acho até bem feito, inclusive. Aí foi a vez ali
de o Babu, a Chay, o Leandro, a Dona Jura falar ali sobre o paredão. A Chayane descobriu que ela levou um voto e ali ela levou esse voto do Brígido e que provavelmente foi o Brígido quem acabou dando o voto nela, que ela teve ali por volta de 5 votos. Aí a Chayane disse que ela não teve a malícia do Brígido. Aí o Babu disse ali que ele também quer botar o Brígido no paredão, mas que ele vai fazer isso em outra oportunidade. Ele disse que o Brígido é uma cobra. Disse também que ele é muito oportunista e que ele ali gosta de ir comendo pelas beiradas. Não foi exatamente o que o Babu falou, mas foi o que ele deu a entender. E aí ele acredita que o paredão está entre o Bastião, que ele se referiu ao Leandro, e o Matheus. Se eles soubessem aqui, né? Se eles soubessem que aqui fora o povo tá com ranço mesmo é do Matheus, o paredão não está nem entre os dois. O paredão está justamente só com o Matheus mesmo, né? É o típico coisa. O Matheus vai direto mesmo pra rua porque ele se colocou nessa situação. E não tem nada que ele possa fazer para se sair dessa situação, porque ele não quer sair dessa situação. Ele quer apostar cada vez mais fundo nessa situação, inclusive. Uma outra coisa ali que o Leandro disse ali, que os erros do Matheus são por questões sociais que vão para além do jogo. Aí a Dona Jura disse ali que o Matheus não teve sabedoria para lidar com a inversão da Ana Paula. E aí o Babu disse ali que a Ana Paula no BBB 16 parecia mais frágil e que agora no BBB 20 ela tá mais agressiva. E que lá, quando ele chegou, ele tentou repetir o BBB 20, que ele no BBB 20 tinha essa figura de paizão e que agora ele ali foi abraçado, que no BBB 20 ele tentou ser mais abraçado pelas pessoas e não foi, e agora ele está sendo abraçado. Aí teve uma hora que a Chay começou a falar de novo da história dela, começou a falar das inseguranças dela, começou a chorar de novo. Eu falei assim, meu Deus do céu, mulher, para com isso, já tá chato também. Tá chato demais você continuar falando a mesma coisa. Tá chato, viu? Tá muito chato isso. Aí, em outro momento, lá foi a Chayane. Aí a Chayane tava... a Gabriela começou a falar ali que o clima entre ela e o Juliano azedou de vez, que o Juliano mudou o tratamento dele por divergência de opinião, tanto que ela disse assim, que ela ia mandar ele pra puta que pariu. E aí a Chayane continuou nesse negócio de autodepreciação, que ela é muito ruim perto da Sara e do cowboy. Disse a Chayane que ela tá sempre errando, que ela nunca melhora. Assim, gente, a gente melhora quando a gente se dispõe a melhorar. Já fica um conselho aí. A própria Chay, ela se autodeprecia. Ela própria se coloca numa situação de autodepreciação e que ela sim se coloca como se ela fosse a pessoa mais burra do mundo, a pessoa mais incapacitada para estar lá, a pessoa ali que assim, parece que ela realmente não consegue ela se dispor a observar os erros dela e aprender com isso. Não, ela não faz isso. Então ela fica chorando o tempo todo. Aí a Gabi disse que era melhor ela recalcular essa rota, pedir desculpas pro Jonas e pra Sara se ela achou que estava errada na visão dela. E aí teve uma hora lá que, quando ela foi fazer as contas, ela descobriu que ela tinha levado um voto da Sol. Aí ela começou a chorar de novo. Ai, que choro, gente, mulher chata. É chato isso, gente, é muito chato. Porque, desculpa, autodepreciação não é algo legal. A autodepreciação não é legal. A autodepreciação não é legal. Porque você está colocando você mesmo numa posição complicada, da qual isso se torna um ciclo vicioso e você próprio não consegue sair dela. E eu sei isso porque eu falo por experiência própria. Quanto mais você se coloca nesse ciclo, mais difícil é sair dele. E que a única forma de você se sair disso é você parando de se autodepreciar e começando a enxergar suas próprias qualidades.
E assim, eu já achei que a Chayane podia ter mais chances de ganhar esse programa, mas eu acho que vai ser muito difícil dela ganhar. Porque ela continua nessa espiral de autodepreciação. Ela continua se autodepreciando o tempo todo. É muito chato ficar ouvindo isso. E aí, de novo, teve a Jordana dizendo ali que ela estava se sentindo um pedaço de cocô por causa da Ana Paula. Porque ela votou na Sol e estava se sentindo um pedaço de cocô, mas a culpa era da Ana Paula porque ela não teve coragem de votar na Ana Paula porque ela não queria dar força para Ana Paula. Aí ela disse ali sobre a Chayane, de novo. A Sara acha que a Chayane tá perdida e só tá querendo lacrar, mas que não é uma pessoa má. Aí a Jordana contou que na Casa de Vidro, a Chayane já entrou ali no 220, que a Chayane começou a ir acelerada demais e que por isso ela não foi selecionada e tal. E aí elas começaram a falar da Milena. Aí a Jordana tá inconformada com algum possível favoritismo que a Milena possa ter. E aí ela começou a falar ali que a Milena é mal educada porque a Milena não levantou para cantar o Legião Urbana. Aí a Jordana fala assim, tocou o Legião Urbana e ela ficou com cara de cu. Uai, talvez a Milena realmente não conheça Legião Urbana, gente. A Milena tem 26 anos. Legião Urbana é pra galera mais velha mesmo. Porque Legião Urbana é pra aquela galera mais elitizada. Eu sei muito bem do que eu tô falando, tá? Porque Legião Urbana, eu gosto do Renato Russo e tal, acho legal as letras dele, mas eu sei muito bem que ele é bastante elitizado. Mesmo com as críticas sociais que ele faz, o Renato Russo é muito elitizado. Então, obviamente que ele não conversa com a Milena. E aí ela disse ali que a Milena era mal educada por isso. Aí depois teve uma hora lá que a Jordana questionou como é que pode uma menina dessas, infantil, birrenta, ser favorita do público? Como é que pode isso? Tanto pode que sim, o público pode comprar sim um lado da Milena. Ela tá inconformada. Ela tá inconformada com a possibilidade da Milena ser uma favorita nesse jogo. Aí a Sara disse que o público se identifica com quem é meio perdido. Aí a Jordana decretou que a Milena vai se perder e vai se lascar lá dentro. Cuidado, né, Jordana? Porque quem tá se perdendo ali é você mesma, né? É você mesma com esse seu jeitinho aí, você tá se lascando. Se lascando, gente. Se lascando. Enquanto isso, lá no quarto do líder, o Babu começava a definir o top 10 dele. Segundo ele aí, é a Solange, a Dona Jura, o Capetinha, o Juliano, o Marcelo, o Leandro, o Cowboy, a Maxiane, a Chayane, a Milena e a Marciele. Eu fico pensando assim, né, Babu? Que bom que você tá dizendo pra gente qual é o seu jogo. Porque a gente já sabe também o que esperar de você com relação a isso. Aí veio uma das conversas que pra mim ela é a mais importante do dia. Que foi a conversa aí da Milena conversando com a Ana Paula e assumindo que ela é dependente emocional. E a Ana Paula dizendo pra ela que ela não pode ser assim. Aí a Milena disse ali que ela perguntou, você acha que eu tô dependente emocional de você? Aí a Ana Paula disse ali que ela precisava fazer as coisas dela, ter a própria mentalidade dela, ter as opiniões dela e tal. Aí a Milena disse, é porque eu só fico atrás de você. Aí teve uma hora que a Milena também falou que na vida dela aqui fora é assim, que ela gosta de alguém, ela só quer ficar com aquela pessoa, ela não quer ficar com outras pessoas, é só com aquela pessoa, que ela só quer ali ouvir os conselhos daquela pessoa, que ela não quer ficar indo atrás de outras pessoas. E aí a Ana Paula disse ali que a Milena precisa então entender que vai que eu saia no meio do caminho, disse a Ana Paula. Como é que você vai ficar? Você vai ficar desestabilizada? Aí a Milena falou que ficaria. Só que aí a Ana Paula vira e fala pra ela, não, você tem que seguir o jogo. Se eu sair no meio do caminho, você tem que seguir o jogo. Você tem que seguir aqui dentro. E aí ela disse ali, toda unanimidade é burra. E que ela precisa ter a cabeça própria pra pensar nisso.
Ela falou um monte de outras coisas, mas eu achei importante que foi a própria Ana Paula que alertou a Milena, para a Milena começar a prestar atenção nisso. A Ana Paula começou também a falar para a Milena que a Milena tem que sim se relacionar com outras pessoas da casa, que ela não pode ficar presa exclusivamente nesse negócio da dependência emocional. Mas a gente já percebeu que o negócio da Milena ela realmente tem muita dependência emocional. E eu já falei isso pra vocês aqui. Ela tem essa dependência. A gente percebe no olhar dela, a gente percebe no jeito dela que ela não se relaciona muito bem com a casa. E por isso que o pessoal da casa não gosta muito dela. Porque ela não se sente acolhida. Ela já tem esse comportamento mais infantilizado. A gente já viu isso. E aí, no meio das contas, no final das contas, a gente percebe que ela acaba também nessa situação que podia ser diferente, mas ela é meio imatura para lidar com esses sentimentos. Eu entendo ela, mas ao mesmo tempo eu achei bem válido o que a própria Ana Paula falou. Não, você não pode ficar todo o tempo presa nisso, você também precisa se soltar disso. Eu achei bem legal que a Ana Paula foi aqui, ela própria jogou para Milena e falou com o público que ela não está manipulando ninguém. Mesmo assim, lá dentro da casa, né, eles conseguem enxergar manipulação o tempo todo. Manipulação o tempo todo. Aí lá no quarto do líder, o Juliano entrou e aí ele começou a dizer ali que ele ficou com medo do olhar cínico da Gabriela quando ela o chamou para conversar. Disse o Juliano que isso era VT. Aí o Babu concordou e disse que a Gabriela é chatinha e disse ali que a Sol Vega é tão planta que se bater no paredão ela evapora. E aí eles também começaram a falar sobre a Ana Paula. Ele disse que respeita a Ana Paula, que ele gosta da Ana Paula, mas ele não curte o jogo de jogar a casca de banana para os outros escorregarem. Mas isso é um jogo válido, né? Até onde a gente sabe, isso é um jogo válido. E ela não é a única que faz isso. Vários lá dentro também jogam cascas de banana, inclusive o Brígido, que ele também não suporta. Ele é outro que fica querendo jogar casca de banana, ou cavar o pênalti, como a própria Ana Paula fala. Não é só ela que faz esse jogo. A diferença é que ela é mais esperta para fazer esse jogo andar desse jeito. Aí, em outro momento ali, as duas Solange estavam conversando, analisando a Ana Paula, e aí elas começaram a traçar o perfil psicológico. Aí a Solange disse que a Ana Paula identifica a carência das pessoas e vai em cima dessa carência. Aí a Yarnuô disse ali que a Ana Paula suga a energia das pessoas e que tudo isso é estratégico porque é ano político aqui fora. E que a Ana Paula está querendo se promover em cima disso. Aí eles disseram ali que a Ana Paula entrou no programa com um personagem muito bem montado. E quem tá falando de política, né, é o Matheus. Eu acho que isso elas não percebem e estão passando pano. Aí começou uma outra briga entre o Juliano e a Gabriela. A Gabriela ali, eles estavam conversando, teve uma hora lá que eles começaram a discutir. Eu não vi a cena completa, então por isso eu não vou falar exatamente como foi toda essa cena. Mas assim, a Gabriela disse que que o Juliano tinha gritado com ela. E ainda disse assim, né? Porque o Juliano falou assim: você tá querendo fazer o show da Xuxa. E aí ela vira e fala assim: ah, quem tá querendo fazer o show da Xuxa é você porque você é loiro. Você tá pra Xuxo porque você é que é o loiro. Aí o Juliano disse que a Gabriela tava só querendo fazer VT, que a Gabriela não tava ali querendo conversar de fato. E aí teve uma hora lá que eles começaram a falar do que eles faziam. E aí a Gabriela disse que o Juliano era um hipócrita, que ele tem milhões de seguidores e que entrou no programa para aparecer. E aí ela disse ali que ele era com muito pombo de peito, o que eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas acredito eu que ela tá querendo dizer que ele tava só querendo aparecer. E aí ela disse que ele tem uma seletividade,
eu esqueci qual foi a outra palavra que ela falou, mas ela falou assim que ele tinha uma seletividade, porque que ele não tinha gritado com a Ana Paula ou com o Capetinha quando eles se meteram na briga que ele teve com outras pessoas, mas que estava querendo crescer para cima dela. Disse aí a Gabriela. A Ana Paula foi se intrometer lá e ele não gritou com ela. Disse a Gabriela. Só que a partir daí, né, a Ana Paula depois deu um conselho para ele. Vocês já vão saber qual foi o conselho. Mas ela deu um conselho para ele tomar um certo cuidado ali com a Ana Paula. Ana Paula já. Que a Ana Paula deu um certo conselho para ele tomar cuidado com a Gabriela. Ela é boa de querer brigar, de chamar atenção. Isso a gente não pode negar. Mas ela não tá tão certa no que ela tá fazendo ali, não. Eu falo pra vocês, tá? Eu falo que eu acho que a Gabriela tá bem perdida. Tá querendo arrumar uma narrativa, obviamente, mas eu tô achando ela meio perdida. Aí teve uma hora lá que o Cowboy e o Matheus também estavam conversando. Aí o Matheus acha que a criatura está se tornando maior do que o criador, se referindo a Milena com relação a Ana Paula. Dizendo que a Ana Paula precisa da Milena lá dentro, porque senão a Ana Paula vai murchar. E aí o Cowboy discordou e falou que na visão dele não é bem assim. Que a Ana Paula está no terceiro reality dela e que a Ana Paula sabe exatamente o que ela está fazendo. Inclusive ele falou, eu não vejo que ela seja uma pessoa inexperiente. E aí ele disse ali que a Ana Paula está se isolando propositalmente para criar uma guerra na casa contra ela e a Milena. Disse aí o Cowboy, a Ana Paula está querendo afastar a menina de todo mundo. Mas isso, né, eles não percebem que a própria Milena é que quer ficar afastada de todo mundo. Não é a Ana Paula que está puxando ela para lá. E aí eles começaram a dizer que a Ana Paula usa fofocas como vazamento de informação para garantir que a Milena só confie nela. E de novo eu volto a falar para vocês. Poxa, todo mundo ali questiona o sentimento da menina pela Ana Paula, todo mundo coloca ali errado o que ela tá fazendo e todo mundo subestima a Milena. A única pessoa que não faz isso é justamente a Ana Paula. Por que que eles não tentam entender o porquê que a Ana Paula tá do lado da menina? Por que não tentam, né? Não, eles não tentam, eles vão sempre por esse caminho. E por isso que dá sempre errado. Por isso que soa falso pro lado deles. Muito falso. Aí depois foi o PA conversar com o Juliano. Aí ele perguntou por que os dois estavam afastados. Aí o Juliano disse que ele não tem problema nenhum com o PA, mas que ele gosta muito do PA, mas que o problema são as companhias do PA. Segundo ali o Juliano, o Matheus e o Pedro e agora o Brígido. Aí o Juliano disse que ele não confia nas pessoas que andam com o PA. E aí ele fala, Juliano, todas as vezes que eu olho pra você, você tá do lado de pessoas de quem eu não confio. E aí a única coisa que eles disseram ali foi a Gabriela, que os dois ali concordam que a Gabriela é uma pessoa que está buscando VT, arrumando VT. O Juliano disse que ela foi invasiva na treta com o Matheus e o PA concordou que a Gabriela tinha sido invasiva, gritando, dizendo que ela tinha que dar o posicionamento dela, sendo que ela não tinha sido chamada a dar o posicionamento dela. Aí teve uma hora que o Cowboy também entrou no meio dessa conversa. Aí o Cowboy disse ali que o Juliano tinha que dar uma segunda chance pro Brígido e que o Babu, que ele até concorda com o Babu, que o Brígido é chato, exagerado, que o Brígido brota do nada nas conversas, mas disse que não existe maldade. O Cowboy falou isso. Aí eu fiquei pensando assim, porra, Cowboy, o cara falou no discurso dele que ele tá fazendo tudo na intencionalidade, na intenção. Será que vocês não sabem o que essa palavra significa, não? Aí o Juliano disse ali que ele tava achando que o Brígido era outra Gabriela que distorce tudo. Teve uma hora que ele falou isso mesmo, eu tô com medo desse jogo da Gabriela, me deixa apavorado quem distorce. E ele falou que ele percebe que o Brígido também faz a mesma coisa.
Aí hoje de manhã a gente não teve muita coisa, né? Eles acordaram 9h30 da manhã e eu admito para vocês que eu vi essa parte apenas no resumo gravado porque eu tava com sono. Eu também tenho algumas prioridades, né? Preciso dormir minimamente 6 horas por dia e às vezes eu vou dormir 6 horas da manhã porque eu sei que de manhã acontece pouquíssima coisa no BBB. A vida no BBB é de tarde para frente, então eu vou dormir ali amanhã para à tarde a gente poder estar aqui com vocês. E aí, de manhã, a Gabriela já acordou, ela foi conversar com a Sara sobre a treta com o Juliano, ela disse ali que rebateu o Juliano ter chamado ela de Xuxa. Aí ela disse ali que o loiro era ele, então ele era o Xuxo. Aí a Sara ouviu e tal, disse que ela não concordava e que ela achava que a gritaria do Juliano não era algo legal. E depois ela foi lá dar um abraço no Brígido e fazer essa cena que vocês estão vendo aí, né? Aí depois, no meio disso, a gente viu ali a Ana Paula na fila do raio-x. A Ana Paula já acordou com o modo deboche ativado. Ela aproveitou, né, que todo mundo tava lá, a Sara deu bom dia, a Ana Paula respondeu ali bom dia, mas aí a Ana Paula falou assim, olha, cuidado, ela primeiro falou com o Leandro, cuidado, Leandro, porque as minhas perguntas podem induzir você ao erro. E aí, teve uma hora que ela voltou e se sentou ali, aí a Sara conversou com ela, aí a Sara falou, né, de novo, né, a Ana Paula, desculpa, falou assim, cuidado, Sara, que as minhas perguntas podem induzir ao erro, e eu já começo cedo. E aí, teve uma hora lá que a Sara falou assim que ela tá preparada, que ela não vai escorregar. Aí a Ana Paula falou assim, imagina se você escorrega e bate a cabeça, isso é perigoso demais, gata. E aí ela começou ali jogar umas outras indiretas pra Sara também. Ela começou a dizer ali que a Sara tinha que parar com o papinho furado de papo de elevador. Eu não vou negar pra vocês que eu gostei dessa cena. Eu não vou negar porque, afinal de contas, é uma rivalidade interessante, porque a Sara, ela não consegue sair desse personagem certinho, bonitinho, não. A Sara não consegue. Ela fica o tempo todo ali querendo se colocar como uma pessoa chique e tal. Ela não consegue sair desse personagem. E aí a Ana Paula, ela tem esse negócio mais de alfinetar. Só que a Sara, às vezes, ela não tem a mesma sagacidade pra responder. Aí as duas ficam nesse negócio passivo-agressivo, que eu acho engraçado de ver entre as duas. Porque aí elas estão indo pra esse modo passivo-agressivo. Mas, assim, é uma rivalidade declarada desde ontem à noite, nós já sabemos disso, mas ao mesmo tempo, as duas nunca dão o braço a torcer com relação à outra. Aí fica engraçado de ver que elas ficam se alfinetando, mas uma não tem coragem de ir pra cima da outra de forma frontal. Isso é legal de ver, elas vão sempre ali por trás. Aí teve uma hora que a Ana Paula estava conversando com o Juliano, aí o Juliano estava contando ali sobre a briga que ele teve com a Gabriela durante a madrugada. E aí a Ana Paula disse ali que mesmo que ele tenha razão, que ele evite brigar com a Gabriela, subir o tom com relação a ela, porque senão o público vai achá-lo agressivo. Ela falou assim pro Juliano, cuidado, se numa hora ela te pega mal, você tá ali sem um controle emocional, você sai de agressivo. Aí ele concordou com a Ana Paula, disse que ele não gritou do jeito que a menina falou, que a Gabriela falou. E aí ele disse que ele não gritou e disse ali que ele confia na edição do programa, que tá tudo gravado, e que hoje no Sincerão ele ia descascar a Gabriela. Tá prometendo. Mais um que tá prometendo. Quero ver se vai cumprir. Na semana passada ele cumpriu, né? Quero ver ele cumprir hoje.
Aí, de novo, a Chayane continuou a chorar. Aí a Chayane tava chorando ali com a Gabriela. Aí depois a Jordana foi lá. Aí a Chayane começou a dizer ali que ela só faz besteira e que ela tá se afundando e que a única habilidade dela é resistir no monstro, que ela é burra, que ela não consegue aprender nada. E aí ela disse ali que de tanto que ela tá vendo ali essa pressão do jogo, ela tá querendo apertar aquele botão e ir embora logo do programa. Aperta. Aperta o botão, mulher. Se não, tu não aguenta, aperta, sai daí. Porque é chato, gente. É chato a gente ter que ouvir essa coisa, esse lamento, essa lamúria. Ai, porque crise, porque eu sou burro. Não, para, tá chato. Essa autodepreciação já tá cansando também. Aí a Gabriela tentou levantar a moral, dizendo pra ela botar pra fora tudo que ela tá sentindo antes que ela adoeça. E aí teve uma hora lá que a Jordana foi falar com a Chayane, dizendo ali que a Chayane tinha que ter malícia com a Ana Paula, porque a Ana Paula tava dando um apoio muito repentino pra ela. E aí ela falou assim sobre a Ana Paula, que a Ana Paula foi a única a dizer que tava do lado dela. E ela disse ali uma outra coisa também. A Jordana tentou. Aí sim foi uma indução. A Jordana tentou colocar a Ana Paula, a Chayane contra a Ana Paula. Aí teve uma hora que a Jordana disse que ela realmente não se identifica com o jogo da Ana Paula. Mas ela falou assim: eu quero fazer o meu jogo. Mas ela disse ali que a Ana Paula foi a única pessoa que deu apoio para ela, foi a única pessoa que foi conversar com ela e foi a única pessoa ali que deu um certo espaço para ela falar o que ela estava sentindo e tal. Eu não sei se o que a Jordana tentou vai dar algum resultado prático, mas ela tentou sim, ela tentou induzir a Chayane a dizer que a Ana Paula estava sendo má com ela. Eu achei que a Chayane foi mais esperta do que a Jordana. Mas foi chato, gente, foi chato, tá? A Jordana insiste nisso, insiste nessas coisas. Aí teve outro momento, isso já no começo da tarde, que o Juliano estava indignado com o que a Gabriela estava fazendo. Ele disse ali que a Xuxa saiu perguntando o voto de todo mundo, até de quem não votou, inclusive do Jonas. Disse aí o Juliano. Ela perguntou até pro Jonas em quem ele tinha votado. Ela é muito invasiva, ela é uma intrusa. E aí o Marcelo disse que o voto é secreto por um motivo, justamente para as pessoas não saberem o voto de uma das outras. Aí eles começaram a falar ali do grito. O Babu disse que o Juliano já estava começando a implicar com a Gabriela, que o Juliano precisava ter cuidado ali com relação a Gabriela. Depois ele também falou que ele percebeu que a Gabi tá atuando pro espelho, que ele percebeu que a Gabi fala algumas coisas e olha pra câmera, que ela faz ali de propósito. Aí o Juliano disse que ele não gritou com a Gabi, que o cowboy estava de testemunha e confessou uma estratégia. Perguntou em quem a Gabi votou só pra ver a cara dela, já que ela finge ser uma pessoa doce. Aí ele disse assim: eu joguei uma verde pra colher uma madura. E ele ainda falou mais: se ele ganhar o líder na quinta-feira agora, a pessoa que ele vai mandar direto para o paredão é a Gabriela. Aí eles começaram também a falar pro Brígido. Ele disse que o Brígido tá putinho, que o Brígido ignorou o bom dia dele na fila do raio-x. E aí o Babu disse ali que o Brígido é um inimigo declarado, mas que foi a única pessoa que criticou a Ana Paula, que a Ana Paula fica cutucando todo mundo na casa, mas que ele teve essa coragem de dar uma criticada na Ana Paula. E aí também ele começou a falar sobre o Matheus. Ele falou ali que o grande problema é justamente que o Matheus tenta justificar o injustificável. Ele disse ali sobre a música lá do Inter e do Internacional e do Grêmio lá. Ele fala assim que isso é coisa de chupar
pau, de chupar sei lá o quê. E aí ele fala assim, que o Mateus disse que isso era algo cultural. E aí ele disse assim, olha, nós fomos como negros escravizados e mudou, era cultural, se eu fosse LGBT, eu ia na hora te escorraçar, disse o Babu para o Mateus. E ele falou ali que tradição podre pode ser mudada e não defendida. Vou ter que concordar com o Babu, né? Eu acho que tem muito disso aí também, vou ter que concordar com ele. Aí, de novo, a Jordana estava conversando ali com a Chayane. Aí a Chayane acredita que o voto da Jordana a salvou do paredão. E que ela ficou arrepiada da Jordana ter votado na Sol. Aí a Jordana disse que ela não confia 100% na Chayane. Ela disse ali que se arrepende amargamente de ter votado na Sol, que ela não tinha coragem de olhar na cara da Sol, de tanta vergonha. Aí a Chay começou a perguntar para ela que ela também estava mal por ter votado no Brígido, mas ela precisava, porque ela precisava se proteger no paredão. E aí ela disse que tá querendo apertar o botão da desistência. E aí ela lembrou ali do perrengue que eles passaram na casa de vidro e no quarto branco para estarem lá dentro. Aí depois a Jordana começou a falar da Milena. Aí a Jordana começou a dizer que ela que a Milena não se levantou para ouvir o Legião Urbana, que isso foi um desprestígio e que ela, Jordana, não é desse jeito. Aí a Jordana disse que a Milena é mal educada, grosseira, soberba e que ela age como uma criança birrenta e mimada e não como uma campeã e que por isso ela não consegue aplaudir. E ainda mais, a Jordana disse ali que a Chayane precisa ter cuidado com o feitiço da Ana Paula. E que a Ana Paula adora encantar e enfeitiçar as pessoas. Mas que se discordasse dela, ela virava o bicho. Disse a Jordana, ela volta com tudo pra cima de você. Aí, não conformada de falar mal da Ana Paula, lá foi a Jordana tentar se resolver com a Sol de novo. E aí a Jordana disse que estava arrependida, que ela se perdeu no jogo, que ela foi pelo barulho dos outros. Aí ela disse ali que ela voltou na Sol apenas por um impulso e que ela está com o coração partido e envergonhado. Aí a Sol mandou a real: eu prefiro um inimigo declarado do que um amigo que finge. Aí a Jordana culpou a Ana Paula. A Jordana culpou a Ana Paula. A Jordana disse assim que ela não queria votar na Ana Paula nem na Milena porque ela não queria dar força para nenhuma das duas. Tá, mas você tem ainda aí 18 pessoas na casa que você podia ter votado. Não precisava ter votado na Sol, a sua amiga, não precisava ter votado nela. Só que a Sol disse ali que a mágoa ficou. E que ela tá assim chateada com a Jordana, porque a Jordana votou nela, sendo que a Jordana tinha outras opções para votar e não quis votar. Isso é pura verdade. Não votou porque não quis. Mas vocês percebem que a Jordana aí tenta toda hora se justificar para tentar achar que ela fez alguma coisa certa. Ai, mulher chata, gente. Mulher chata. Aí teve uma hora lá que o Brígido estava conversando com a Gabriela. Ele disse que quando ele voltar, se ele voltar do paredão, ele, se pegar a liderança, vai botar o Juliano direto no paredão. E aí a Gabi disse que o Juliano não sai se ele for pro paredão. Aí o Brígido disse aí que o problema dele é que ele não tá nem aí, que ele não vai botar o Juliano no paredão pro Juliano ser eliminado, mas para fazer o Juliano sofrer. Disse aí, eu quero indicar alguém que sofra o paredão, disse o Brígido. E aí ele disse ali que ele se sentiu traído pelo Juliano, que o cara era amigo dele e virou as costas pra ele, que era um traíra do caralho. Tá bom, né? Você deve ter dado motivos pro Juliano ter agido desse jeito, né? Deve ter dado bastante motivo. Aí, de novo, lá foi o Marcelo, foi conversar ali com o Babu lá no quarto do líder, começou a remoer de novo o ranço que ele tá da Ana Paula. E aí ele disse ali que a Ana Paula não ajudou ele em nada,
Aí ele começou a dizer ali que ele tá muito chateado com essa história da Ana Paula. Ele disse ali que a Ana Paula não fez nada pra ele, sendo que a Ana Paula ficou do lado dele lá no quarto quando ele tava passando mal. Aí depois ele disse que se sentiu usado, que ele votou no PA pra proteger a Ana Paula, mas que agora viu que ela só tava jogando com a Milena e nem fala mais direito nem com ele, nem com o Breno, que ele se sentiu um lixo por isso. E aí o Marcelo disse ali que ele tava preparando uma vingança contra a Ana Paula. Aí o Juliano disse que ele curte a Ana Paula, que ele tá gostando sim da Ana Paula. Cara, gay ressentido, eu vou te contar, gay ressentido é pior do que mulher quando tá ressentida, viu? Só que eu acho que vai dar tudo errado pra ele. Sério mesmo, tá? Sério mesmo. Sério, é chato, cara chato, toda hora ali que não aceita que as coisas não são do jeito dele. Ah, cara chato. Aí também teve outro ali momento da Sol, da Maxiane, da Sara, da Marciele. Até a Samira tava nessa roda. Aí eles estavam falando da Ana Paula. Aí a Maxiane disse que a Ana Paula não dialoga com ninguém, que ela saboneta. Aí a Sol disse ali que a bola da Ana Paula tinha baixado, só que a Sara falou assim, que se o Matheus voltar, ia dar uma reviravolta e um nó na cabeça do povo. Sendo que ela já tinha descartado o Matheus antes, né? Aí ela disse ali que o Leandro também tem falas problemáticas, que o jogo ainda tá aberto. Ela também falou sobre o Brígido, que ela não considera o Brígido como um aliado, mas que o Brígido ali é uma pessoa que pode ficar do lado dela no momento mais interessante. Aí a Sara e a Samira disseram que a Ana Paula usa uma armadura por traumas familiares. Aí a Samira disse que é porque ela perdeu a mãe muito cedo e por isso que ela ataca assim. Aí a Maxiane disse ali que a Ana Paula precisa era procurar um psiquiatra e que hoje, no Sincerão, ela ia dizer assim pra Ana Paula que a Ana Paula precisa de uma camisa de força. E aí elas começaram a distorcer um monte de coisa. A Sara disse que ela acha que o público deve amar o caos. E aí a Maxiane disse que o vilão sempre cai. Aí a Maxiane disse que o Matheus tem falas ruins, mas que o Matheus estava certo sobre a Ana Paula manipular as marionetes. Sendo que a Ana Paula tava ali na dela. A Ana Paula nessa hora tava na academia, ela tava malhando ali, ela tava conversando com a Milena, com o Juliano, com o Leandro, e as meninas estavam falando mal dela e manipulando a casa contra a Ana Paula. Então, tipo assim, quem é que tá errado nessa história? Mas elas continuaram falando aí da Ana Paula o tempo todo. O tempo todo. E aí, de novo, tá? De novo, coisa chata, gente, é muito chato. Toda hora a gente tem que falar disso. É toda hora a gente tá tendo que falar da Ana Paula. Porque são eles que colocam a Ana Paula nisso. Aí a Jordana começou a puxar saco da Sara. Ela disse ali que foi uma coisa maravilhosa do que a Sara fez, que a Sara foi a craque do jogo por ter anulado o voto duplo da Ana Paula. Aí a Samira concordou e disse que ficou chocada com a coragem da Sara. Aliás, a Samira também confessou que o Juliano votou na Gabriela. Ai, gente, tá chato. Sério mesmo. Depois eles reclamam que o público aqui fora não compra o lado deles. Depois eles reclamam que o público aqui fora não compra o lado deles. Sério mesmo. Teve uma hora lá que... Isso foi na academia, eu não cheguei a pegar a imagem. Que a Juliana... que a Samira fala isso sobre o voto da Gabriela, aí ela tenta abraçar o Juliano, aí o Juliano disse que ele não queria abraçar, que ele quer os contatos, que ele quer saber ali quem é que tinha votado nele, além da Gabriela. Gente, é o que eu tô falando, né? Tá chato. Aí eles que estão colocando a Ana Paula num lugar que, sim, a Ana Paula de fato é a protagonista do jogo. Teve uma hora, só pra terminar, teve uma hora que a Maxiane falou ali, o que a Ana Paula acha que é a protagonista do jogo? A Maxiane falou,
Aí eu anotei aqui no meu roteiro, ela é a protagonista do jogo, sim. Vocês só falam dela o dia todo. Vocês não falam de outras coisas. É só Ana Paula. É tudo que a Ana Paula faz lá dentro. Então, qual é o nome que se dá para uma pessoa que se destaca desse jeito? Para mim é protagonista. Não existe outro nome para isso. É, sério, elas não se enxergam. Gente, elas não se enxergam. Mas depois querem cobrar dos outros, né? Mas enfim, tá aí pra vocês o resumo aí de 15 horas do BBB que vocês não vão ver na Globo. Porque afinal a Globo vai reduzir isso ao mínimo. Mas aqui a gente te dá o máximo, tá? Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo para comentar muito mais coisas que não deu para caber neste vídeo de 70 minutos, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.